Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje vamos começar aqui falando na nossa videoaula, né? Nosso bate-papo a respeito de hipnose, nossa conversa hipnótica, ok? Vou deixar todos vocês hipnotizados hoje. Quem sabe hoje a gente pode fazer até umas induções. Legal? Tudo bem para vocês? A gente faz umas induções hoje, uma coisa bem legal aí. Pra... Ótimo. Bom, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minuto. Muito bem. Então vamos lá. O tema de hoje da nossa videoaula, do nosso bate-papo, é a respeito da hipnose na psicanálise. Como que isso se conversa hoje? Como que a hipnose conversa hoje com a psicanálise, ok? Deixa eu fazer o seguinte, para o som melhorar aqui para vocês, eu vou desligar aqui o ventilador. Espera um pouquinho só. Aqui. Pronto. Muito bem. E como que a hipnose conversa com a psicanálise? Como que a psicanálise conversa com a hipnose? E nós vemos aí muitos professores pautar e dizer, olha, a hipnose é coisa do passado, Freud abandonou lá atrás. E se Freud abandonou lá atrás é porque estava ultrapassado e não é mais usual hoje em dia. Será que isso é verdade? Será que faz sentido afirmar uma coisa dessa? Então eu vou postular algumas questões hoje que exemplificam o porquê a hipnose ela é atual, é essencial, é relevante, é importante para a nossa vida, nosso consultório terapêutico. Okay? A psicanálise é muito boa, a psicanálise é essencial, é a estrutura, mas se nós pudermos também colocar outros saberes para conversar com a psicanálise e haver ganho para os nossos pacientes, remir tempo, melhor ainda, ok? Bom, Freud, em 1885, ele entra pelo mundo do estudo da mente humana, né? Graças a Jean Charcot e Breuer, que utilizavam a hipnose como uma forma de pôr a paciente em transe. Na época, as histéricas, né? Colocava o paciente ali em transe e dessa forma conseguia tratar ali os sintomas da histeria, que naquela época eram desmaios, mutismo, cegueira, amnestesias e assim por diante, né? E através da hipnose, colocando as pessoas em transe, Charcot, Breuer, Freud, naquela época, conseguia extrair do inconsciente aquele conteúdo recalcado, reprimido. Inclusive, Freud ele conseguiu comprovar a existência do inconsciente. Freud, na verdade, ele começou ali a bolar a teoria do inconsciente, da primeira tópica, ok? E ele consegue comprovar a existência do inconsciente através de duas formas. Primeiro, a interpretação de sonhos, e que ele veio escrever o livro de interpretação de sonhos em 1900, fazendo ali essas descobertas, levantando a teoria do inconsciente. E depois, em 1915, Freud ele vem consolidar a teoria dos sonhos e comprovar a existência do inconsciente, que ele teve uma noção da existência deste campo do inconsciente através da hipnose. Por quê? Na hipnose ele conseguia botar a pessoa em estado de transe profundo e no estado de transe profundo acessar traumas, fazer regressões e tratar o paciente. E aquele conteúdo, quando ele despertava, muitas vezes o paciente não se lembrava do que tinha acontecido, do que ele tinha falado. E acontecia algumas vezes do paciente
se curar da doença ali no tratamento com a hipnose e depois que voltar, regressar do transe, ele voltava com a doença novamente. Quem está com o microfone aberto, gente, coloca no mudo, só abre na hora de perguntar, combinado? Não tem problema nenhum, pode perguntar. A hora que quiser me interrompa. Beleza, gente? Pode perguntar, porque a aula fica mais, o bate-papo fica mais, não é bem aula, né? É um bate-papo. Fica mais descontraído. Professor, Pode falar. a hipnose, quando o Freud começou, ela continua sendo a mesma ou ela foi atualizando até hoje? Isso, uma ótima pergunta. A hipnose, ela foi atualizando. Assim, o que acontece? Na época de Freud, quando Freud ingressou no mundo do tratamento terapêutico, em 1885, ele entrou pela viés da hipnose, ok? Só que o que acontecia? A hipnose, apesar de ser mais antiga que a própria humanidade, a hipnose naquela época, ela era bem arcaica. Para você pôr a pessoa em transe, só para você ter uma ideia, Charcot ele desenvolve um método que é utilizado até hoje, inclusive, chamado de toque de Charcot, para botar automaticamente o paciente em transe. Só tinha um problema. Não funcionava com todas. Não funcionava com todas as histéricas, com todas as pacientes. Só com algumas. Geralmente é em torno de 10% dos pacientes. Então, de cada 10 pacientes, um conseguia entrar em transe. Né? Um, dois ali entrar em transe. Então era um problema na época ali, porque era o que tinha, e o que tinha muito também era pacientes precisando ser tratados. E aí, graças a Deus, que a hipnose naquela época era arcaica, que Freud falou, olha, eu vou ter que procurar outros meios. E aí ele foi e desenvolveu o que chamamos hoje de livre associação de ideias, veio desencadear depois para a psicanálise, interpretação de sonhos e tudo mais. E aí ele conseguiu, através da psicanálise, tratar todos os pacientes, com uma ressalva. A psicanálise é um tratamento demorado, é um tratamento aí que demora meses e anos de terapia. Okay? O paciente vai lá, Professor, reencontrando. Porém, só para te responder essa pergunta, a hipnose de Freud é absolutamente diferente da hipnose que nós utilizamos hoje. A hipnose, ela evoluiu demais. Pode ser comparado hoje com a evolução automobilística. Antigamente o povo andava a carroça. A hipnose antigamente andava a carroça. Hoje os carros são super sofisticados, né? E assim também é a hipnose, o tratamento com a hipnose. Pode falar. e o senhor pode falar um pouquinho como que era a hipnose de Freud, como ele fazia o começo? Sim, o toque de Charcot era utilizado, né? Charcot ele desenvolve a técnica de toque de Charcot, que era o quê? Era um toque na cabeça, na testa do sujeito, e um toque no peito. Então, o que ele fazia? O paciente, quando ele estava em estado de histeria, né, em crise histérica, ele fixava os pés do paciente juntos no chão, o paciente em pé, o paciente com os pés lado a lado, e aí ele dava um toque na cabeça, com 3 dedos na cabeça e 3 dedos no peito, e empurrava o paciente. No que ele empurrava o paciente caía no chão, já no estado de transe. Essa técnica é utilizada, inclusive, até hoje. Okay? E nós vamos falar sobre essa técnica, demonstrar um pouco essa técnica no nosso curso. Ok? Para que vocês também tenham esse conhecimento. No consultório não usa mais isso. Okay? É legal a gente usar essa técnica no street hipnose, que é a hipnose de rua, demonstrações de palco. É legal porque é um show, né? É um espetáculo. Mas no consultório não usa, né? Porque existem outras técnicas mais discretas e eficientes, tanto quanto eficientes, que põem o paciente em transe da mesma forma. Ok? O senhor acha que as igrejas usam essas técnicas de hoje da Sim, hipnose? sim. Muitas igrejas, né, que estão ali despreocupadas, né, com relação à fé, à liturgia, à crença, né, utilizam desses artifícios. Alguns pastores
utilizam até mesmo sem saber que estão utilizando. Fazem porque copia, vê o outro fazendo e fala, vou fazer assim também. E pela fé fazem, sem saber que estão fazendo. Né? Mas existe sim, nas igrejas que você vê as pessoas caindo em espírito, na realidade é uma indução hipnótica. O pastor vai lá e empurra a pessoa, ou passa a mão em cima, ou assopra a testa da pessoa. Na verdade, para dar o toque de Charcot, a pessoa ela está em transe, não precisa nem empurrar. Só você fazer um movimento sem encostar nela, ela já cai em transe hipnótico. Okay? Então você vê vídeos de pastores pegando terno e passando na multidão, e uma multidão caindo, eles já estão em estado de transe, né? E você só dá o comando ali para que eles caiam em transe hipnótico. Tá? Mas a gente vê coisas terríveis aí. Tem coisas muito boas nas igrejas, mas quando se mistura esse tipo de coisa, perde o essencial, por que a igreja está lá, né? Está ali. Né? A igreja está ali não é para isso. É para tratamentos espirituais, para vir a palavra, para edificar a fé, mas não para isso. Ô, professor, eu queria saber duas coisas. Uma coisa assim, quando nós fomos fazer o nosso curso presencial, vai ter uma apostila assim, dando passo a passo? Eu fico assim muito preocupada assim, se eu vou saber fazer o passo a passo da hipnose, assim, sabe? É isso que eu queria saber, se vai ter o passo a passo. Espera um pouquinho só. Vou responder essa tua pergunta mostrando para você. Espera lá. Você sabe que eu tava com essa pergunta, Ismara. Você tava com essa pergunta? Bom, ó, o que eu tenho aqui na mão? O que eu tenho aqui na mão é a nossa apostila, que já está aqui esperando vocês, já está faz tempo, tá? Esperando vocês. A apostila. Bom, e aí tem o passo a passo, né, prof? Porque eu falei assim, passo, slide por slide, conforme a gente vai ver ali, tá? Passo a passo, ó. Com tudo que você precisa. E bem prático, tá bom? Quero que vocês saiam do curso práticos e teóricos, mas especialmente praticando, né? Em hipnose, fazendo, atualizando e, além disso, vocês vão ter supervisões. Igual como nós fizemos a supervisão da psicanálise, nós vamos ter a supervisão da hipnose, onde também a gente vai praticar ali no ato a hipnose entre a gente e vai atualizar os atendimentos e tudo mais. Então, vocês não vão estar desamparados. A gente vai estar sempre se encontrando, ok? Que ótimo. O professor, só mais uma pergunta que eu gostaria de saber. Ai, deu branco. Ai, desculpa. Eu acho que eu estou muito ansiosa. Sem problema. Vai lembrar. Daqui a pouco, fala para você, para sua própria mente. Fala, eu já vou lembrar. Porque se você falar, deu branco, ou esqueci, ou não consigo lembrar, aí você não vai lembrar mesmo. Dê o comando para o seu inconsciente. Fala, já vou lembrar. E passa para outro assunto. Automaticamente o seu inconsciente vai tratar de correr atrás e vai trazer à tona. Tá bom? Ó. Lembrei. Olha aí, falei? Certificados estão prontos. Ai, que legal, Esse aqui na minha mão. A Ana Lúcia tá aí? Eu. Oi? É Ana Lúcia, mas é Ana Lu. Ana Lu. Ó, Ana Lu. É meu já? Seu certificado tá pronto aqui, ó. Ah, pode dar, então. Pode mandar. Tira uma foto. Peraí, que eu vou tirar uma foto. Ok. Além disso, tem mais coisa. Tem crachá, vai ter uma identificação de cada um. E além disso, coffee break. Vai ser um evento maravilhoso. Vai ser uma coisa... Eu quero que vocês saiam desse dia extasiados e falando para todo mundo. Ô, professor, eu já tô até... Desculpa, já tô até falando para todo mundo, mas sabe o que é? Como que eu faço para quebrar um pouco essa questão? Porque quando falo em hipnose, eu já estou falando todo mundo, né? Que eu vou fazer o curso e tal, e eu já quero pegar pessoas para praticar. E tem gente que fala assim, mas eu tenho medo, porque parece que existe assim, eu não sei se é um tabu, ou o que é. Aí eu gostaria de ter uma palavra assim para falar para a pessoa, para quebrar isso dela, assim, falar com praticidade, sabe? Sem muita... que a pessoa entenda de uma forma que eu falo, não precisa ter medo, né? Mas, e dá o porquê que não precisa ter medo, porque eu percebo, assim, um tabu, as pessoas, uma resistência, eu acho. Entendi. Sim, há essa resistência para algumas pessoas apresentam medo, é normal.
Para isso, você vai utilizar de uma técnica chamada de pre-talk ou semear. Okay? O que é isso, na realidade, pre-talk? Você vai conversar, vai ter uma conversa prévia. A hipnose, para ela ser bem sucedida, ela tem uma sequência de etapas para ser realizada, tá bom? Porque é o seguinte, olha, para você pôr uma pessoa em transe hipnótico, não é difícil. Você precisa apenas dominar as etapas, dominar a técnica e pronto, você põe qualquer pessoa em estado de transe. A questão principal também é depois. O que fazer? Depois que a pessoa entrou em transe. Porque pôr em transe vai ser super fácil, vocês vão ver que todos vão conseguir. Ok? A grande questão que vocês vão aprender também é o e depois. O que eu faço? Qual é a terapia? E a gente vai aprender sobre isso. E para responder a sua pergunta, existe a pessoa que vai estar com medo, nunca ouviu falar de hipnose, não sabe. E aí você vai conversar com ela. Você vai fazer o pre-talk, vai explicar para ela. Fala, olha, saiba que todo mundo acha muito fácil e muito agradável entrar em transe hipnótico. E a hipnose não é amnésia, não é perda de memória, pelo contrário, é hipermnésia. Você vai estar 100 vezes mais concentrada na minha voz, em você mesmo, e ela é maravilhosa porque permite você aumentar mais ainda a concentração no seu próprio corpo. E totalmente você vai estar no controle em todos os momentos, me ouvindo, assim como você está me ouvindo agora. E não tem como você contar segredos que você não queira ou fazer alguma coisa que você não queira fazer com os olhos abertos. Da mesma forma como você está me vendo agora. Pronto, conversou com a pessoa. Você está explicando para ela sobre a hipnose, rompendo tabus, rompendo resistências e vai eliminando crenças limitantes e explicando, se você sentir necessidade, que a pessoa ainda precisa de mais explicação, pode falar para ela, olha, você não vai ter esquecimento, não tem como você fazer algo que você não queira fazer, como por exemplo, se eu chegar para você e falar, me passa a sua senha do banco, automaticamente você vai abrir os olhos e vai me dar um soco na cara e não vai dar. Por quê? Porque você não está dormindo. E por mais que você dê o comando durma, não é o dormir fisiológico, mas é só um comando para que você possa fechar seus olhos e relaxar profundamente, mas todo o tempo você vai estar me ouvindo. É isso. Você explicou desse jeitinho para a pessoa, ela vai se sentir mais segura. E aí, a partir daí, você começa a entrar nas técnicas de hipnose. Okay? Então, para romper este medo, é importante o pre-talk, que eu vou ensinar para vocês. Tá? Agora, existem pacientes que, além de ter medo, não querem. E, se o paciente não quer, não tem o que fazer. Eu tenho algumas experiências de pacientes que eu faço o pre-talk, ele fala, tudo bem, vamos fazer, mas ele está naquela onda, eu quero ver qual que é. E aí você começa a fazer toda a rotina, ele não obedece, ele não segue as instruções, ele não entra em transe. Por quê? Porque ele não quer. Porque se a pessoa não quiser, ela não vai entrar em transe hipnótico. Não tem como você forçar a cabeça da pessoa. Ok? Você pode pôr uma pessoa em transe leve através do papo, da conversa. Milton Erickson ele fazia isso. Mas o transe profundo requer induções. E não tem como você botar a pessoa num transe profundo se ela não quiser. Ok? E voltando no que eu estava falando agora de pouco, com relação sobre a psicanálise e a hipnose, Freud ele inaugura a hipnose, ele inaugura a psicanálise, ok? Ele vem pela viés da hipnose, ele conhece ali e desenvolve a livre associação de ideias, que é o tratamento que nós conhecemos hoje como psicanálise clínica. De lá para cá, a hipnose ela evoluiu muito de técnica. Passou por pessoas como, por exemplo, Dave Elman, que foi o pai da hipnose clássica, onde fez sugestões diretivas para a pessoa e conseguia hipnotizar de maneira mais rápida e mais prática.
Antes, por exemplo, até mesmo antes de Freud, uma indução de hipnose poderia demorar 1, 2 horas. E Dave Elman, com a hipnose clássica, reduziu esse tempo de hipnose para 5, 10 minutos de transe, fazendo com que a pessoa entre no transe. Okay? Então, em 5, 10 minutos, Dave Elman fazia a pessoa entrar num transe profundo, o transe no estado teta, que é o transe sonambúlico. Okay? Depois disso, veio John Grinder, Richard Bandler, que associou com a PNL, Milton Erickson, que melhorou mais ainda por conta da linguagem, ele trouxe uma linguagem hipnótica. Então, hoje, nós temos diversas técnicas de hipnose, que é a hipnose conversacional e a hipnose clássica, técnicas rápidas de indução de hipnose. Bem-vinda, Camila! Seja bem-vinda! E essas técnicas, hoje nós temos um leque de técnicas para nós utilizarmos na hipnose, ok? E nós precisamos aprender essa técnica. E antigamente, na época de Freud, 10% das pessoas entravam no estado de transe. Hoje, virou. 90% das pessoas entram em estado de transe sonambúlico, do estado teta. Okay? Que é o estado mais profundo. Aliás, o mais profundo é o coma hipnótico, tá? Mas é outra história. O que nós vamos trabalhar é o estado teta, que é o estado sonambúlico. Então, 90% das pessoas entram nesse estado. Apenas 10% não conseguem. Por que não conseguem? Aí a gente vai ver os motivos. Resistência, o não querer, né? Problemas neurológicos, entendimento. Então, tudo isso, ele pode não acontecer o estado de transe. Mas 90% hoje das pessoas entram no estado de transe. E se você tem um índice tão grande e técnicas tão eficazes para que nós possamos utilizar na nossa clínica e no tratamento do paciente, por que não utilizar? Né? Então, segue essa linha de pensamento. Nós podemos utilizar nos tratamentos dos nossos pacientes, como psicanalistas, que nós somos, e como hipnólogos. Como que eu utilizo a hipnose no meu consultório de psicanálise? Eu intercalo. Eu vou na escuta analítica do meu paciente, escuto o meu paciente, a fala do meu paciente, e nos momentos, nos dias que eu acredito que uma sessão de hipnose vai produzir um efeito melhor, nós marcamos uma sessão de terapia de hipnose e fazemos a sessão de hipnose ali. Então, nós vamos intercalando. Então, num processo onde o paciente poderia demorar ali anos, talvez, na livre associação, a gente encurta esse processo e traz uma cura mais rápida. Né? Você tem, por exemplo, tratamentos com fobias, tratamentos até mesmo com traumas mesmo. O TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a hipnose é excelente para tratar. Professor, e quando que a gente sabe que a gente vai ter que entrar na hipnose com a pessoa, com o paciente? Ótima pergunta. Olha, a Ana Lu, ela me fez uma pergunta antes mesmo dessa daí, eu acho que tem sentido, eu vou linkar as duas, tá? Ana Lu me fez uma pergunta do seguinte, olha, como que a gente sabe que a pessoa ela tem trauma? Porque eu falei no nosso último vídeo que quando existem traumas, dependendo da intensidade desse trauma, a gente não trata, primeiramente, logo de cara, com a hipnose. Nós podemos tratar de forma simbólica, utilizando as modalidades de metáforas hipnóticas, mas nunca a regressão. A regressão nós não trabalhamos. Utilizamos a metáfora para tratar esses traumas. E como que nós descobrimos? Quem pode dar um chute aí? Como que você descobre quando o seu paciente tem um trauma para que você não faça uma regressão e seja surpreendido? Fale alguém aí. Um de cada vez. Vocês estão quietinhos hoje, não tem problema. Eu acho que normalmente eles falam, né? Eles contam um problema, né?
Que nem quando a gente está conversando com alguém, a gente fala, puxa, eu fui assaltada uma vez e aconteceu isso. Eu acho que eles mesmos contam um pouco disso, né? E, assim, no meu ver. Certo. Olha, qual que é a primeira coisa que nós terapeutas fazemos quando atendemos o paciente? Quando é a primeira vez que o paciente entra no seu consultório, o que você faz? Anamnese. 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 A anamnese é indispensável. Na psicanálise, nós também chamamos anamnese de entrevista preliminar. É indispensável, porque como é que você vai ver a pessoa dar um bom dia, aperta a mão dela, fala, sente-se aí, vamos fazer hipnose. É para tratar o quê? Né? A gente tem que fazer uma anamnese, tem que entender o caso do paciente. E nessa anamnese você vai avaliar tudo. O histórico do pai, a mãe, vai falar casamento, vai perguntar de trauma, se houve abuso sexual, se tem fobias. Vamos dizer que nem é um paciente de psicanálise, porque a anamnese de psicanálise é bem extensa. Vamos dizer que é um paciente que ele veio te procurar só para fazer hipnose. Você anunciou ali que você é um hipnólogo, você é formado em hipnólogo, fez o curso comigo, está certificado e está atendendo. Está anunciando ali e vai cobrar ali 250, 150 cada sessão. A sessão de hipnose de regressão ela é mais cara, tá, gente? Você pode cobrar mais caro ainda, porque são horas, muitas vezes. E aí, tudo bem, o paciente ele vem e fala, eu quero fazer uma regressão com você. Regressão de idade ou de vidas passadas. Tudo bem, você vai atender. Só que antes de mais nada, você vai fazer uma anamnese. Entender o que o seu paciente quer. Nós vamos falar sobre anamnese lá na nossa aula. O que o paciente quer? Quais são as expectativas do paciente a respeito do tratamento? Porque muitas vezes ele vem com um pensamento, um conceito do que é hipnose, do que ele vai fazer com hipnose, e às vezes não é nada daquilo. É muito comum o paciente sair da sessão de hipnose e falar, nossa, é isso? É só isso, ok? Porque ele imagina que ele vai dormir e fica como se estivesse anestesiado. Acorda na anestesia, já operou a perna e não lembra de nada. E não, a pessoa lembra de tudo. Ô, professor, Sim. por exemplo, eu quero fazer uma regressão. Eu chego, eu falo assim, eu quero fazer uma regressão, mas eu não tenho um problema. Eu quero fazer uma regressão. Uhum. Tem isso também? Tem. O pessoal chega e fala, olha, eu quero experimentar. Maravilha, vamos experimentar. E aí você pergunta, olha, nesse experimento, se houvesse alguma coisa que você quer mudar, mudaria em você mesmo, o que você mudaria? O que você quer melhorar? Porque vamos experimentar, mas também vamos ter ganhos terapêuticos, né? Ah, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa mais focada, por exemplo, e quero fazer uma regressão. Show de bola. Então você quer ser focada, e aí você vai colher mais algumas informações do que a gente chama de submodalidades, né? Que tem a ver com os canais sensoriais que o sujeito introjeta o mundo, né? Que é a visão, o sinestésico, a audição e visão, sinestésico, audição e olfato. Okay? São a forma que o sujeito introjeta o mundo à sua volta. E aí você vai ver essas submodalidades e vai pôr a pessoa em transe e vai fazer ou regressão de vidas passadas, ou regressão de idade, ou viagem astral. Tem gente que me procura e fala, olha, eu quero fazer uma viagem astral. Não tem problema nenhum, vamos fazer uma viagem astral. A gente põe ali e faz a viagem astral com o sujeito. Eu, assim, independente de crença, se você acredita, se você não acredita, se é de verdade ou se não é, você tem que respeitar o outro. O outro acredita. Então, se o outro acredita, não tem problema nenhum, vamos fazer. Então, a gente tem a hipnose também das vidas passadas? Tem, a hipnose de vidas passadas. Neste curso, vocês não vão aprender a fazer a regressão de vidas passadas. Por quê? É um curso mais profundo. É uma outra técnica, é bem mais aprofundada que não dá para dar no horário todo. O que vocês vão aprender neste curso? É pôr a pessoa em transe, todas as técnicas para pôr a pessoa em transe, aprofundar esse transe, algumas metáforas hipnóticas para tratamento,
Tudo isso vocês vão, para que vocês possam já sair e já aplicar no seu consultório. Aí a regressão, aí vocês vão ver no curso Master. No curso Master vocês vão ver a regressão, outras formas de tratamento de patologias através da hipnose, da regressão de técnicas. Nós vamos ver tudo isso no Master. Okay? Só que para que você aprenda o Master, é importante ter uma etapa, que é essa etapa que vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer o curso, depois do curso vocês vão praticar com todo mundo à sua volta, vai hipnotizar o cachorro, o papagaio, a avó, a tia, e o povo da igreja, ok? Hipnotiza lá todo mundo, o povo da escola. E quando você ficar bem craque, aí você já vai estar pronto, a gente vai fazer o curso Master, e aí no curso Master eu não vou abordar induções, eu já vou partir direto a partir da indução. E aí o que fazer e os tratamentos assim por diante. Ok, gente? Ok. Muito bem. E aí que eu estava voltando ao tema que eu estou falando, que eu estou trazendo para vocês, que é sobre a psicanálise na hipnose, ok? E aí tem uma questão muito importante, falando agora, aproveitando esse tema sobre a regressão, que é o quê? A aplicação da regressão de vidas passadas na terapia do paciente, ok? A regressão de vidas passadas, que é, na verdade, uma polêmica aí por questões religiosas, né? Por questões de crenças. Tem pessoas que acreditam em vidas passadas, tem outras que não acreditam em vidas passadas. Eu já falei, eu repito de novo, não tenho problema com pessoas que acreditam em regressões de vidas passadas, faço regressões de vidas passadas. Se o sujeito falar para mim assim, olha, eu acredito, eu fui na minha vida passada, eu vivi aquilo, para mim não tem importância nenhuma. O importante é o quê? É o resultado terapêutico. Houve o resultado terapêutico, funcionou para o paciente, beleza. Agora, falando aqui entre nós, terapeutas, psicanalistas, vamos falar de uma forma mais científica a respeito dessa regressão de vidas passadas. Por quê? Você dizer para mim que acredita na regressão de vidas passadas porque existe porque existe, para mim não é resposta. Ok? Eu não acredito em vidas passadas. Eu não creio. Porque eu tive muito mais evidências. Eu nem vou falar nas questões religiosas, tá? Tem além das questões religiosas. Eu tenho muito mais evidências de que não existe vidas passadas do que evidências de que existe. E a própria regressão de vidas passadas é a principal evidência de que não existe a regressão de vidas passadas. Por quê? O sujeito ele volta no tempo, volta lá, vamos dizer assim, 1400. Ele vai lá. O que ele é? Ele é um soldado espanhol, ok? Soldado espanhol, em 1400. Aí você pergunta para o sujeito, onde é que você está? Ele falou, estamos indo para a batalha. Vocês estão aonde? Estamos num avião, preparados para desembarcar. Em 1400? E aí, é normal na terapia de vidas passadas, a gente fala, olha, vamos para os últimos 5 minutos de vida dessa pessoa, dessa vida. E quando a gente adianta, é comum você falar, onde é que você está? Eu estou no hospital, na máquina do hospital, e eu estou vendo a TV está ligada. Já aconteceu. Fala, poxa, em 1400 tinha televisão? Uau! Ok? Aconteceu outra evidência, por exemplo, a pessoa regredir, a pessoa ter, por exemplo, 40 anos de idade. Uma pessoa que tem 40 anos de idade, ela nasceu em que ano? Na década de 70, certo? Nasceu na década de 70. Beleza. Ela faz uma regressão para 1950. Aí na regressão que ela faz em 1950, ela vive aquela cena, vive tudo, e depois a gente fala, vamos para os 5 últimos minutos de vida do sujeito. Ela adianta no tempo para 1985. Você fala, puxa, mas espera lá, a conta não bate.
Se a minha paciente nasceu na década de 70, como ela pode ter morrido na vida passada em 85? Okay? Não bate a matemática. Entre outros fatores que vão comprovando e vão minando. Quanto mais regressões você faz, cada vez mais fica difícil sustentar a ideia da vida passada. Por quê? Alguém saberia dizer o porquê? O porquê que isso acontece? O que são essas vidas passadas? Alguém saberia dizer? Repete a pergunta, por favor. Alguém saberia dizer o que é, afinal, se a pessoa ela entra em transe e volta para uma vida passada e vive aquilo e acredita piamente que aquilo aconteceu, e acontecem essas questões, por exemplo, a pessoa que diz que morreu em 1985, sendo que ela já estava viva na vida atual dela, se acontecem essas incongruências, o que na verdade são as vidas passadas? Quero ouvir vocês, a opinião de vocês. Então, porque é estranho. Se ela faz isso, é porque realmente ela acredita nisso, porque é uma confusão de pensamentos ali, né? Que nem você falou. Chega uma hora que tá num lugar que não existe uma TV e ela tá olhando a TV. É meio estranho. Eu não sei se é porque realmente ela acredita que tem uma vidas passadas, né? E eu também queria fazer uma outra pergunta. O professor já fez regressão de vidas passadas? Você mesmo? Eu mesmo em mim? Não tive essa oportunidade. Não tive mais, porque assim, a regressão de vidas passadas, ela tem que ser feita com, é mais seguro, tá? Não é que tem que ser feita, é muito mais seguro ser feita com a heterohipnose, que é o outro me hipnotizando. Okay? Se eu me hipnotizar, eu poderia fazer a regressão. Só que eu poderia ter problemas ali que eu teria dificuldade de voltar sozinho a voltar a emergir novamente do transe hipnótico, tá? Mas o senhor nunca teve curiosidade em fazer para ver se realmente... Tenho, opa, com certeza. É que faltou, na verdade, um colega aí que me hipnotizasse. Quem sabe você me hipnotiza lá na aula e com certeza. Se eu conseguir, eu já passei direto pela porta. Ok, eu sou louco para ter essa experiência, acho fantástico. Então, o que acontece? Eu faço em todo mundo, mas ninguém fez em mim. Mas uma hora vai encontrar alguém aí que faz a regressão, algum aluno meu aí que está nessa fase já de regressão do Master, e a gente vai fazer sem problema nenhum. E como a gente é professor, a gente ensina, né? E a gente acaba não se colocando no lugar. O que acontece? Você falou sobre nós estávamos falando aqui sobre a regressão, o que é, como que isso, se a pessoa precisa acreditar. Então, olha, a primeira crença que precisa ser desconstruída é o quê? Não precisa acreditar em vidas passadas para você entrar em vidas passadas. Ok? Não precisa, vou repetir. Cristiano entrou agora, bem-vindo, Cristiano. Eu vou repetir para vocês. Não precisa acreditar em vidas passadas para você passar por uma regressão em vidas passadas. Porque não depende de crença. Não depende. Ok? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, estudantes de psicanálise. Existe uma matéria na grade de psicanálise que é uma das ferramentas importantes para o terapeuta da psicanálise. Inclusive, essa ferramenta é uma das formas em que o inconsciente se manifesta e entra em contato com o consciente. Okay? O inconsciente ele se manifesta, o produto recalcado ele se manifesta ali no inconsciente e ele vai e entra em contato com o consciente através dessa forma. Existem várias. Existe o xiste, a parapraxia, que são os atos falhos, o fenômeno da transferência, os sintomas, tudo isso. Mas existe um que Freud, vou dar uma dica, hein? Olha, quem está estudando aí vai matar agora. Freud dizia que era a estrada real para o inconsciente. Quem sabe dizer?
Qual é a O estrada sonho, real para o o inconsciente? sonho, né? Não é sonho, não? Sonho! Exatamente. Freud ele postula que a interpretação de sonhos é a estrada real para o inconsciente, porque no sonho manifesta-se o produto recalcado inconsciente. Ali abaixa-se, na hora que você está dormindo, as resistências, abaixa ali toda enfim, as resistências, a guarda, né, abaixa ali, e aí o sonho se manifesta travestido de símbolos, de figuras e tudo mais. O produto recalcado ali ele aparece travestido em forma de figuras e símbolos e tudo mais. Ok? Por isso que nós trabalhamos com a interpretação de sonhos. Agora, a regressão de vidas passadas nada mais é que um sonho induzido. Nada mais do que isso. Então, você não precisa acreditar em sonho para sonhar. Você sonha quando dorme. Todo mundo sonha quando dorme. Ok? Mesmo que você não lembre do seu sonho. Você não precisa acreditar em vidas passadas para você fazer a regressão de vidas passadas. Porque, na realidade, nós estamos acessando o estado onírico, o estado de produção de sonhos, e produzindo um sonho no paciente. Fez sentido para vocês? Alô, alô? Tá todo mundo me acompanhando aí? Tem 6 pessoas a bordo. Sim. Joia. Então, o que acontece? Voltando aqui na questão dos sonhos. É muito comum, por exemplo, você, na hora que você faz a regressão, a pessoa está na Inquisição, pilotando o carro, pulando de paraquedas. A pessoa é homem, vira mulher na outra vida, a pessoa é mulher, vira homem. E não tem meio pé nem cabeça, as coisas não têm meio nexo na regressão, a gente não entende direito. Por quê? Porque é que nem o sonho. O sonho ele é assim, o sonho ele é simbólico e é para ser interpretado simbolicamente. Ok? Então a grande questão é o quê? Quando nós fazemos a regressão de vidas passadas, vamos fazer ali a parte do tratamento comportamental e tudo mais, mas quando o paciente vai emergir novamente do estado de transe, aí é o que nós vamos fazer a interpretação, usar a mesma técnica da interpretação de sonhos, da psicanálise, para interpretar a regressão do sujeito, os símbolos que estão ali aparecendo e os significados. Vou dar um exemplo para vocês. Um paciente, ele cuidava de idosos, numa casa de clínica para idosos, ok? E ali foi uma época que marcou muito esse paciente, tem todas as questões que marcaram muito a vida dele, os idosos que faleciam e tudo mais. Quando eu fiz a regressão de vidas passadas, a pessoa ela voltou a um século atrás e, na regressão, ela era uma idosa que passava a mesma situação que os idosos dela passavam. E ela viveu aquilo de novo. Por quê? Na vida real, ela tinha uma culpa naquilo. Uma culpa que levava com ela, do convívio. E na regressão, ela se colocou no lugar do idoso, sendo ela interpretando que ela era uma idosa e passava isso. E aí vem a interpretação do sujeito. Ah, está tudo explicado. Eu estou pagando um karma do passado. O que eu fiz lá atrás, o que eu passei lá atrás, eu paguei aqui na minha vida hoje. Você fala, ah, rapaz, parabéns, né? Você acabou de inventar uma solução. Mas tá bom, se você acredita, não tem problema nenhum. Mas a verdade é que o sujeito ele vai acessar aquele estado onírico, vai sonhar com aquilo, porque era um produto que estava recalcado no seu inconsciente, do fenômeno da culpa dele.
e aí ele vai manifestar aquilo no sonho induzido, que é a regressão de vidas passadas. Ok? E aí, quando ele volta, cabe a gente se sentar de novo no divã, interpretar o sonho e trazer para análise. Fale-me sobre a culpa que você sente, sobre tal. Fale mais sobre isso. E aí a pessoa fala e tudo mais, entendeu? Aí volta para a terapia, volta para a psicanálise. Viu como é que a psicanálise e a hipnose conversam? Faz sentido para vocês? Tudo bem, gente? Vocês estão quietinhos? Ó, então vamos fazer uma coisa. Quero fazer uma coisa aqui com vocês. Vocês estão me acompanhando? Diga sim. Vamos fazer Sim. Joia. Vamos fazer algumas induções? Podemos? Vamos fazer uma só para a gente esquentar? Deixa eu colocar aqui na tela todo mundo para mim ver a carinha de todos vocês. Sim, eu estou ouvindo. Só estou dirigindo, doutor. Maravilha, maravilha, Rita. Tranquilo. Ó, você que está dirigindo não vai poder participar, tá bom? Porque se você participar aí, eu não me responsabilizo. Fica acordada, não participa. Tá bom, Rita? Dirige aí. Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Muito bem. Ok. Prontinho. Assim eu vejo o rostinho de todos. Deixa eu ver quem que está aqui na sala. Ana Lu, Camila. Camila está quietinha. Camila, você está aí? Câmbio. A Ismara, Rita, maravilha. Cristiano, você está aí também, filho? Estou ouvindo. Maravilha, Cristiano. Você quer participar dessa indução, Cristiano? Você pode ligar a câmera ou não? Posso sim. Liga a câmera aí pra gente, pra eu te ver. A Camila também, se tiver aí, liga a câmera também, que nós vamos fazer uma indução aí. Uma indução muito simples, muito fácil, já fizemos já. Mas todos gostam, é bem legal. Vamos fazer a indução dos dedos magnéticos, ok? Muito bem, então vamos lá. O tempo já está se passando, aí quando o Cristiano vai fazendo aí, ok, Cristiano? Você segue as instruções aí, se você quiser. A Camila também, a Rita não, a Rita fica dirigindo, Rita. Não faz não. Muito bem. Olá, Camila. Olá, Camila. Tudo bom? Vamos fazer uma indução? Vamos junto? Então, ó, aumenta o som, preste atenção na minha voz. O importante é concentração. Tem muita gente aqui, eu acredito que vai ter pessoas que são mais sinestésicas, outras pessoas que são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais olfativas, ok? São três, né? Visual, auditivo ou sinestésico. Então, eu vou fazer um compilado aqui para abranger a todos, ok? Ismara, fica tranquila, Ismara, isso aí a gente vai dar na aula lá, tá bom? Veja a Ismara anotando, que bom, vai anotando porque quando a gente vai anotando a gente vai introjetando. Então vamos lá, fecha as mãos dessa forma e separa 2 dedinhos assim. Agora, é muito importante você agora, me esquece aqui agora, não precisa mais olhar para mim, olha só para os seus dedinhos. Olha para a ponta desses dedos. Quanto mais eu falo, mais concentrado você fica na ponta desses dedos. Isso, cada vez mais. E você percebe em algum momento, sem perceber que você já havia percebido que esses dedos vão se aproximando cada vez mais. Quanto mais eu falo, mais você se concentra agora nesses dedos. Cada vez mais. Concentre-se nesses dedos, Camila. Mais ainda. Olha, foca nesse dedo, na ponta desse dedo. Quanto mais eu falo, mais concentrado você fica. Quanto mais concentrado vocês ficam, mais vocês prestam atenção na minha voz. Quanto mais você presta atenção na minha voz, mais concentrado. Isso, cada vez mais concentrado. Ainda mais, concentre-se cada vez mais na ponta desse dedo. Cada vez mais. Em algum momento você vai perceber. Sem perceber que você já havia percebido que esses dedos vão estar colando cada vez mais. E vão se aproximando e colando cada vez mais, como se estivesse passando um vento.
secando esta cola, talvez uma cola que você conheça, talvez uma cola que você imagine agora, não importa. Quanto mais eu falo, mais a cola vai secando. Isso. Chegou o momento, eu vou contar até 5. E somente quando chegar no 5, você tenta soltar e não consegue. Quanto mais você tenta, mais colados eles vão ficando. E vai acontecer uma coisa incrível. Quanto mais força você faz para descolar, mais colados vão ficando. E você vai perceber que eles já estão completamente colados. Ainda mais colados. Cada vez mais colados. Quanto mais eu falo, mais você se concentra. Quanto mais se concentra, mais colados vão ficando. 2. Isso. 2 vezes mais colado. Aumenta mais a concentração. Isso. Cada vez mais colado. 3. Isso. Cada vez mais colado agora. Isso. Uma peça única agora. Completamente amarrada. Imagina cordas passando por ela, barbantes amarrando um laço, uma fita. 4. Isso. Uma peça única, soldada, colada, impossível de soltar. 5, tenta soltar, não consegue. Tenta soltar, não consegue. Quanto mais você tenta, mais colados vão ficando. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Isso, mais colado, mais colado, mais colado, mais colado fica. Isso. E agora você pode ficar tranquilo, os dedos vão ficar completamente colados. Olhem para mim aqui, como é que é a sensação de vocês terem os dedos colados? Mara, Ana Lu, Cristiano. Tenta soltar. Quanto mais você tenta, mais colados vão ficando. Isso. Legal? Só faz assim em cabeça. Gostaram? Agora eu vou deixar vocês com o dedo descolado aqui, vou encerrar a nossa live. E amanhã a gente se fala novamente. Não, né? Quer que descolhe os dedos de vocês? Muito bem. Então, olha, é muito simples. Quando eu bater palma, vai acontecer algo incrível. Os dedos vão descolar completamente. Pode soltar os dedos. Isso. E vai descolando. Cola. Isso. Muito bem. E agora o Cristiano solta. Isso. Muito bem. Gostaram? Muito fácil. Você viu, olha. Você vê aqui na nossa estatística. Na nossa estatística, nós temos 6 pessoas a bordo, ok? Eu vou descartar aqui. Eu vou descartar a Rita que está dirigindo, tá? Então, olha só. Das 4 pessoas que estão aqui assistindo, que fizeram a hipnose, 3 colaram os dedos. Então, quer dizer, é a maioria absoluta, 90%. Exceto a Camila. Camila não colou os dedos, né, Camila? Você quer saber o porquê que você não colou os dedos? Porque você não seguiu as instruções, Camila. Eu fiquei olhando para você e você não concentrou no dedo, não focou no dedo, não seguiu as instruções. Afinal de contas, não quis. Então, se a pessoa não segue as instruções, se a pessoa ela não quer ser hipnotizada, ela não entra em transe hipnótico. Ok? Agora, olha que legal. Eu estava pedindo cola aqui para mim, não, me atrapalhei aqui com a concentração. Desviou a atenção, não tem problema, fica tranquilo. É. Agora, olha que interessante. A Ana Lu, a Ismael, o Cristiano, põe a mão na cabeça assim, ó. Isso. Põe a mão na cabeça assim. Ana Lu, Cristiano também, pode colocar. Agora, imagina, com os olhos da sua imaginação, que vem uma outra mão, a minha mão, sem você perceber, por trás de você, e põe em cima da sua mão assim, cola, assim, portando para baixo a sua mão. E você vai sentindo a sua mão cada vez mais empurrando para baixo. Eu estou empurrando agora, isso. Imagina empurrando sua mão para baixo, cada vez mais. Isso. Eu vou contar até 3 e quero que você tente soltar a sua mão. Quanto mais você tenta, mais colado na cabeça vão ficando. 1, ainda mais colado. Cada vez colado. 2, isso. 3, tenta colar. Tenta soltar, tenta soltar, tenta soltar. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Tenta soltar, tenta soltar. Tenta soltar. Isso. E agora eu vou deixar a mão de vocês assim, pode ser? E agora solta. 1, 2, 3 e pode soltar. E agora? E solta. Isso. E a Ismara solta. Isso. E o Cristiano solta. Isso. Solta. Isso, pode soltar, Cristiano. Mas agora solta. Quando bater palma, solta, Cristiano. Pode soltar, Cristiano. Isso. Tá colado ainda? E agora? Cristiano travou. Agora travou a conexão. Oxe, não tá soltando? Ou travou a conexão ou a indução foi muito forte. Gostaram, gente? Então é isso, olha. Você vê que aqui em 2, 3 minutos eu acabei de botar vocês em transe. E nós poderíamos isso no consultório fazer isso aqui, ó, rapidinho.
fazer uma regressão, fazer uma vidas passadas ou fazer uma técnica de metáfora hipnótica e tratar os problemas do seu paciente, tá bom? Olha... Professor, pode falar. tem que ser falado rápido, igual você fala? Não, eu acho que foi você que perguntou isso, né, da última vez? Também. A Ismara também me perguntou. Não precisa. Ó, eu falo rápido assim porque eu modelei alguns professores meus. E nós somos uma constelação de pedacinhos de professores que passaram pela nossa vida. De alguma forma, algum pedacinho de mim, um jeito de talvez de falar, ou alguma expressão, vocês vão acabar ficando para vocês, pegando para vocês. É normal. E a minha maneira de falar, eu modelei de um professor meu, e um dos professores meus, né? Mas não precisa, porque virou cacuete, tá bom? Não precisa. Você pode falar calmo, tranquilamente. Tem pessoas que falam baixo, sem problema nenhum. Existe a entonação e a voz hipnótica. Vocês vão aprender isso daí, ok? Mas não precisa falar rápido, não. É que existe uma questão da velocidade que gera expectativa, mas é possível você gerar expectativa sem precisar falar rápido da mesma forma. Ô, professor, e qual o tempo que a gente deixa a pessoa tem para ficar hipnotizada? A pessoa ela tem quanto tempo você precisar. Se você precisar botar ela e ficar 1 hora, 2 horas em transe hipnótico, 3 horas, ela fica. Que não pode ficar muito longo, porque senão fica cansativo para o sujeito. Mas tipo assim, você fez com os dedos com a gente, certo? Uhum. Aí, por exemplo, cai a conexão. Quer tentar? Vamos tentar? E aí? Vamos fazer uma prática? Acontece? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer a indução hipnótica, colo os dedos de vocês, encerro a live e desligo. Aí de amanhã vocês me contam quanto tempo ficou colado os dedos de vocês. Beleza? Não. Gente, olha, o que acontece? Para a hipnose ela levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é importante você ficar reinduzido. Você reinduz, chamado de looping hipnótico. Você vai reduzindo, e aí a pessoa vai indo, vai entrando em looping. Agora, se eu colo, por exemplo, eu colo o dedo de vocês e não reinduzo, não faço looping, questão de minutos, aí você vai soltar o dedo sozinho. Entendeu? Se você põe a pessoa em transe hipnótico, de hipnose, no transe sonambúlico, por exemplo, e você vai embora do consultório, ali, depois de alguns minutos, o paciente acorda sozinho. Entendeu? Mas engraçado, eu não sei se as meninas aí também sentiram, né? Do dedo. Eu fiquei com as mãos até doendo, de tanto que foi apertado, assim. Não sei se a Ismara sentiu o dedo assim também. É isso aí, é o poder da mente. É o poder da sua mente é uma mente muito poderosa. E olha, as pessoas que têm uma capacidade especial de concentração, elas conseguem entrar mais rápido e mais profundo ainda no transe. É puramente concentração. Agora, tem aquelas pessoas que em uma sessão elas entram em transe profundo. E tem outras pessoas que precisam de 1, 2, 3 sessões e ela vai cada vez mais fundo nas sessões, ela vai, o que a gente chama de aprendendo a entrar em transe hipnótico. E cada vez que ela entra, ela aprofunda ainda mais. Na outra sessão, ela vai mais profundo, porque ela vai aprendendo. E cada pessoa é uma caixinha de surpresa, cada mente. Cada um vai funcionar de um jeito diferente, é importante você saber lidar com essas diferenças que forem surgindo. Mas as sessões, o paciente lembra de tudo, né, professor? Lembra. A hipnose não é amnésia, é hipermnésia. Além de lembrar de tudo, você vai lembrar de coisa que você nem lembrava. Então, porque eu tenho uma amiga que ela foi num lugar e hipnotizaram as pessoas da cadeira lá. Uhum. Fizeram lá uma sessão. Só que falaram para ela e ela não lembra dela ter erguido os braços. Entendeu? Uhum. Então, isso ela não lembrou. Então, pode ser que alguma indução ali que foi feita,
ela estava num estado tão profundo que ela fez o gesto do braço, alguma coisa do braço, até mesmo sem perceber, e esses pequenos não lembraram. Mas se você faz uma regressão, faz um tratamento terapêutico, você não precisa nem se falar, você precisa nem induzir a pessoa que ela vai lembrar. Naturalmente, na hora que ela despertar, ela lembra absolutamente de tudo. Ok? Pode acontecer, por exemplo, do paciente ele ter uma abreação. E na abreação você faz o afastamento da cena e faz ele esquecer aquela cena. Tá? Mas ele esquece aquela cena que ele abreagiu naquele momento de transe. Ele não vai esquecer do que ele passou lá atrás. Né? Não é uma amnésia nem lobotomia. Entendeu? É no manejo ali na hora. Basicamente, o que o paciente está ouvindo, ele vai se lembrar. Se, por exemplo, ele for num show de hipnose e tem naqueles shows que a gente assiste, né? Que a pessoa imita a língua de ET, fala outras línguas. Se ela sair do transe, talvez ali na hora ela não vai lembrar de nada daquilo. Mas depois de alguns minutos ela fala, nossa, eu imitei língua de ET, e vai começar a vir à tona para ela, porque é natural. A hipnose não é lobotomia, a hipnose não é amnésia. Não tem como eu vou fazer para você, por exemplo, vamos fazer uma indução aqui? Eu vou fazer uma coisa bem legal para vocês. Ó, Ismara, Cristiano, quem quiser, tá bom? Fecha os olhos. Isso. Concentra-se na minha voz. Quanto mais eu falo, mais concentrado você fica. E quanto mais concentrado você fica, mais você se concentra nesses olhos agora. Cada vez mais. Quanto mais eu falo, mais concentrado. Quanto mais concentrado, mais você aumenta ainda a sua concentração. 2 vezes mais nesses olhos. Em algum momento você vai perceber que esses olhos estão completamente pesados, colados e desligados. Como naquele dia que você acordou bem cedo e não precisava. E simplesmente decidiu ficar mais tempo na cama relaxando. E todos os barulhos em sua volta só ajudam a você a relaxar ainda mais, como naquele dia. Seus olhos ficam pesados e desligados. Não porque eu quero, mas porque a sua mente é muito poderosa, porque você quer e você pode. Isso. Cada vez mais colados, cada vez mais pesados. Isso. Quanto mais você se concentra nesses seus olhos, mais você se concentra na minha voz. Em algum momento, você vai perceber, sem perceber que você já havia percebido, que você se encontra em uma sala de aula. Talvez uma sala de aula de quando você era criança, com a lousa na frente. Talvez você consiga sentir o cheiro agora dessa sala de aula, do giz, das carteiras. Talvez você consiga ver a luz passando pela janela. Talvez até os barulhos das outras crianças brincando do pátio. E você está sozinho nessa sala de aula. Em cima da mesa da professora tem o giz. Vá até lá, pega o giz. Isso. E vá até o quadro negro. Isso. Vá até o quadro, até a lousa. Escreva o seu nome. Isso. Escreva seu nome na lousa. Cada vez mais. Vai escrevendo seu nome. Isso. Escreve o seu nome completo. Quando você terminar de escrever o seu nome, só faz um sinal com a cabeça para eu saber que você terminou de escrever o seu nome. Isso, muito bem. E agora, você vai ver que do seu lado, na lousa, tem um apagador. E eu quero que você, quando eu contar até 3, apague o seu nome. E quando você apagar o seu nome, ele vai desaparecer completamente da sua mente. Muito fácil de esquecer, muito difícil de lembrar. Isso. 1, 2, 3, comece a apagar o nome. Isso. Vai apagando o nome completamente. Apagando. Isso. Apagando. Isso. Vai apagando o nome completamente. Isso. E vai sumindo. E ele some. Some. Isso. E o nome some completamente. Completamente. Muito fácil de esquecer. Muito difícil de lembrar. Muito bem. Agora eu vou contar até 3. E você vai abrir os olhos e aquele nome que você tinha desaparece
completamente. 1, 2, 3, olhos abertos. Ana Lu, tudo bem? Muito bem. Que cor que é a sua blusa, Ana Lu? É amarela? Cadê o microfone? O microfone está desligado. É azul. É azul. Muito fácil de esquecer. Como é que era o nome mesmo que você tinha? Qual que era o seu nome? Tenta lembrar. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Tenta lembrar o seu nome. Isso. É Carla? É Carla o seu nome? Não. É Roberta, né, o seu nome? Ah, já sei. É Cláudia o seu nome. Seu nome é Cláudia? Não. Como é que é a sensação de não lembrar o seu nome? Você não tem nome? Tenho. Como é que já sei, é Daniela seu nome? Seu nome é Daniela? Não. Eu falei o seu nome, mas ele esquece, ele some da sua mente, ó, completamente. Quanto mais você tenta, mais ele desaparece. Como é que é o seu nome mesmo? Como é que é a sensação de não lembrar o seu nome? Não. Eu não sei o que falar. Olha, isso daí é o que acontece. Por exemplo, você esqueceu seu nome. E se eu desligar, por exemplo, a nossa colega, esqueci o nome, a Ismara, acho que acabou a bateria do celular dela e ela saiu da live, ela estava no transe hipnótico. O que vai acontecer? Vai dar uns 2 minutos, ela vai voltar aqui, ela vai acordar. Porque se eu for embora sem devolver o seu nome, você nunca mais vai ter nome. Não é isso não. Se eu for embora e não devolver o seu nome, daqui a pouco, em alguns minutos, você lembra o seu nome. Quer lembrar seu nome agora? Então, quando você tocar na sua testa, ele vai vir imediatamente o seu nome, vai lembrar totalmente. Toca na sua testa. Oi? Quando você tocar na sua testa, o seu nome vai vir à tona, você vai lembrar. Toca na testa. Como é que é o seu nome? Sumiu o seu nome e agora ficou sem nome. Toca assim na sua testa com o dedo. Quando você tocar na sua testa, vai voltar. 3, 2, 1, toca na testa. Isso. Que nome que você tem? Ana Lúcia. Ah, Ana Lu. Quase que você ficou sem nome, hein? Que estranho. Legal, olha. É isso, tá bom? Se eu tivesse ido embora, você ia estar com o seu nome aí, daqui a pouco ia lembrar o seu nome e você ia recuperar o seu nome de volta. Gostou? Aham. Ó, a Ismara caiu da conexão aí, ela deve ter acabado a bateria. Depois ela vai contar pra gente quanto tempo ela demorou para abrir os olhos e acordou depois. Tá bom? Olha, gente, já estouramos o nosso tempo aqui. Quero agradecer a vocês foram demais, nota 10. E semana que vem, na terça-feira, a gente faz mais uma live de hipnose aqui. Gostaram? Então, joia, gente. Gostei. Animem-se, porque o nosso curso está logo aí, hein? Um abraço a todos. Ó, Ismara voltou. Ai, professor. E aí, Ismara? Professor, você nem imagina. Ah. Eu tava eu tava despencada de um lado, acabou minha bateria. Eu não conseguia nem levantar para ligar. Aí eu falei assim, ai meu Deus, mas tava uma sensação tão boa. E o meu marido ali me caído aqui e nem para me socorrer, nem nada. Eu falei, meu Deus. Quanto tempo demorou para você voltar? Eu acho que uns 3 minutos ou 4 minutos, assim. Eu fiquei, e eu por mim eu ficava, assim, tava tão bom, né? Ai, que delícia. Ai, que pena. Eita! Maravilha. Ó, você perdeu. A gente fez uma amnésia de nome. Você quer fazer? Pena, professor. Eu quero muito, tava tão bom. Então vai lá. Se a Ismara. A Ana Lu nem precisa, porque a Ana Lu, toca na sua testa, você vai ver que o nome some de novo. Toca na sua testa. Toca. Sério? Sério? Toca? Pode tocar e some. Isso. Some. Quanto mais você tenta, menos consegue. Como é que. Tenta lembrar seu nome. Tenta lembrar. Ele desaparece completamente. Tenta lembrar seu nome.
Ó, tenta lembrar. Tenta lembrar. Agora, olha que interessante. Quando você tocar de novo na sua testa, você vai se lembrar que você se chama Ismara. Toca na sua testa. Toca. Eu? Você toca. Você chama Ismara. Sempre foi Ismara. Isso, é Ismara. Sempre foi. Como é que você chama, Ismara? Ismara. Sempre foi Ismara seu nome, não foi? Aham. Isso aí. Muito bem. Trocamos os nomes aqui, ó. Muito bem. Vou te deixar como Ismara, tá bom, Ismara? E agora eu vou para outra Ismara. Agora, ó, as Ismaras. Fechem os seus olhos. Isso, muito bem. E concentre-se na minha voz. Quanto mais eu falo, mais concentrado você fica. Quanto mais concentrado você fica, mais você se concentra nesses olhos. Quanto mais concentra nesses olhos, mais você presta atenção na minha voz. Quanto mais eu falo, mais concentrado você fica. Em algum momento você vai perceber, sem perceber, que você já percebeu que esses olhos estão completamente colados, impossíveis de abrir cada vez mais. Mas não precisa fazer força e nem precisa fazer um teste. Você já sabe, eles já estão pesados, colados, impossíveis de abrir de novo. Completamente. E agora, sem você perceber que você já percebeu, você vai se ver naquela sala de aula bem gostosa, agradável, talvez até ouvindo o barulho das crianças brincando no pátio. E a Ismara, talvez nesse momento, consiga perceber até o cheiro da lousa na sua frente. E a sala de aula bem gostosa, agradável, segura, e você sozinha na sala de aula. E você vai perceber que em cima da mesa do professor tem ali o giz. Eu quero que você vá lá e pegue o giz na mão. Isso, sinta a textura desse giz. Isso. Eu quero que você escreva o seu nome na lousa. Escreve Ismara. Isso. Escreve seu nome, o I, o S, completamente. Isso. Quando você tiver terminado de escrever o seu nome, eu quero que você só acene com a cabeça para eu saber que você terminou no seu tempo. Isso, muito bem. Quanto mais eu falo, mais você relaxa, se sente muito bem, muito relaxado. Agora você vai perceber que do seu lado existe um apagador de lousa. E quando você pegar esse apagador e apagar o seu nome, vai acontecer uma coisa incrível. Ele vai desaparecer completamente. Muito fácil de esquecer, muito difícil de lembrar. Pode apagar. 1, 2, 3, apaga. Vai apagando, vai apagando. Isso, os nomes somem. Eles somem completamente. E some. Isso, muito fácil de esquecer. Muito difícil de lembrar. Quanto mais você tenta, menos consegue. Quanto mais você tenta, mais ele some completamente. Agora eu vou contar até 3. Você abre os olhos, sentindo muito bem, muito feliz e relaxado. 1, 2, 3, abre os olhos. Isso, olhos abertos. Tudo bem? Maravilha. Estamos aqui na live de hipnose. Eu quero que vocês falem para mim, tenta lembrar, como é que vocês se chamam? Como é que é o seu nome? Tenta lembrar. Quanto mais você tenta, menos consegue. Tenta lembrar, tenta lembrar. Isso. Quanto mais você tenta, menos consegue. Isso, faz força, faz força, faz força. Quanto mais você tenta, mais ele escapa. Some completamente. Isso. Tenta lembrar. Como é que é a sensação de não lembrar seu nome? Pode falar. Tenta lembrar. Quanto mais você tenta, mais ele foge. Completamente. Legal? Gostaram? Muito bem. Então agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá bom? Você que está me vendo, que não lembra o seu nome, que está usando óculos e está com uma camisa branca, quando você tocar na sua testa, assim, você vai lembrar que o seu nome é Rita Tessari, sempre foi. Você que está de óculos, camisa branca, toca na testa assim, ó. Toca, 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 pode tocar. Isso é Rita Tessari, sempre foi Rita Tessari. Isso. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome, Rita? Como é que é seu nome? Como é que se chama? Rita. Isso, sempre foi Rita, né? Agora ficou fácil de lembrar. Muito Rita. bem. E você que está agora com a camisa verde aí me assistindo, quando você tocar na sua testa, você vai lembrar que o seu nome é Camila. Toca na sua testa. Isso, sempre foi Camila. Isso. Lembrou agora? Como é que se chama, Camila?
Camila. Muito bem. Então nós temos aí a Camila e a Ismara nos assistindo. Ismara não, some o nome, é a Rita nos assistindo, né, Rita? Muito bem, parabéns a todos vocês. Obrigado por vocês estarem nos assistindo. Gostaram da hipnose? Uhum. Muito bem, maravilha. E olha que legal. Quando vocês disserem tchau, vocês vão se lembrar de tudo isso, vão lembrar do nome de vocês e vão achar muita graça em tudo, tá bom? Então dá tchau para a câmera. Tchau. Lembraram? Muito bem, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. E a gente Tchau. se vê no curso. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.